Fala aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu gostaria de estar parabenizando, a excelentíssima juíza de direito, a doutora Fernanda, que veio estar realizando aqui na Câmara Municipal de Monte Alegre do Sul uma maravilhosa e sensacional palestra, com o seguinte tema, a importância da organização da rede, de a violência contra a mulher, não é isso mesmo, doutora? É isso mesmo, Douglas. Obrigada pelo registro da palestra. É muito importante que a gente possa falar sobre a violência doméstica. Então, obrigada por ter registrado. Eu espero que as pessoas aproveitem a palestra, porque essa é uma palestra não só para as mulheres, mas para os homens, para todas as pessoas, da maior importância, que Monte Alegre possa ser modificado após essa palestra. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, parabéns, viu? Essa palestra realmente eu tenho certeza que despertou bastante interesse, no pessoal que acompanha o meu canal no YouTube, mas também para o público feminino, não é verdade? Com certeza, que as mulheres possam ter informação, se conscientizar, que todo relacionamento é com base no respeito, no amor e no carinho, que elas merecem isso e muito mais. Muito obrigado, doutora. Não esqueça de estar deixando aquele like, galera, ativem o sininho no inscrever-se que ainda não é inscrito e compartilhem nas redes sociais. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou, galera! Agradeço bastante. É uma alegria poder falar sobre um tema tão importante. E não é só porque eu gosto de estudar, mas porque tem um número muito grande de crimes. Posso falar, eu tenho 14 anos de magistratura e se acompanhar ainda o tempo de estagiário, posso falar sem dúvidas que hoje os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher é um crime que nós mais temos. Pode colocar em uma lista tráfico, crimes patrimoniais e crimes contra a mulher. Ocupa aí o maior número de audiências, de processos, de prisões, é o que domina a nossa parte criminal do Poder Judiciário. Então a gente tem a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, que tem fundamento não só na Constituição Federal, mas também em tratados internacionais de direitos humanos. Nós temos a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, que é a CEDAW, a Convenção Interamericana para Prevenir e Erradicar a Violência contra a Mulher, a Convenção de Belém do Pará. E, diferente do que todo mundo pensa, a Lei Maria da Penha ela não é uma lei criminal. Dos quase 30 artigos que nós temos na Lei Maria da Penha, apenas 4 ou 5 envolvem direito criminal. O restante tudo são artigos que são de medidas de protetiva, medidas assistenciais, medidas de cuidado da mulher. E aí a gente esquece dessa parte tão importante da Lei Maria da Penha para focar só na parte criminal. Então, a finalidade de conversar aqui em Monte Alegre é justamente por isso, porque como que a gente cria uma rede de proteção à mulher? A parte criminal, e aqui eu tenho a doutora Leisa, que é delegada lá em Socorro, e temos uma representante aqui da delegacia também, vai ser muito bem realizado por elas. A vítima vem até a delegacia, faz a notícia crimes, informa o que aconteceu e elas vão tomar as providências cabíveis. Só que nós temos toda uma parte assistencial que é necessária, porque a violência contra a mulher, ela não tem uma causa única. Então, se a gente reduzir, a mulher sofre violência por uma questão unicamente patrimonial, ela está ali na relação por uma questão de gênero, não é só isso. Ela está na relação porque ela é dependente emocional, também não é só isso. É tudo. Envolve dinheiro, envolve filhos, envolve emoção, envolve vontade. Nenhuma mulher se relaciona com uma outra pessoa, não se casa com o príncipe achando que vai virar sapo. Na verdade, a gente começa um relacionamento querendo que seja para todo sempre. E isso eu falo uma parte só da violência contra as mulheres, que é o que hoje a gente mais pensa. Casais, términos de relacionamento. A gente pode pensar também em relações envolvendo outros tipos de afetividade, outros tipos de relação. Então, se a gente pensar num pai, numa filha,
para a mãe contra e o filho, né? E a gente tem um número grande no socorro de violências cometidas por filhos. Filhos maiores de idade contra mães, inclusive mães idosas. Né? Então pensem como é que a dificuldade de lidarmos com esse tipo de violência e reduzir apenas uma causa. Né? A violência é multicausal. E como ela é multicausal, vários fenômenos geram a violência, a gente precisa atuar de várias formas. Não é só a punição criminal. A punição criminal é a que mais vai ficar aparente. A gente tem uma mudança na lei agora muito recente, é o pacote antifeminicídio chamado, que aumentou duramente as penas. Pena de descumprimento da medida protetiva foi por mínimo de 2 anos, é uma pena alta, mas não é só com o direito criminal que a gente vai conseguir enfrentar. A gente precisa de outras bases e a gente precisa de mais pessoas. Né? Então, se pensarmos que aqui em Monte Alegre são 3 juízes, 2 juízes titulares, mais um juiz auxiliar para Amparo e Monte Alegre, nós não conseguimos estar em todos os lugares. Socorro é uma cidade com 2 juízas, as 2 juízas não conseguem estar em todos os lugares, principalmente porque nós temos uma zona rural muito grande. Então, se a gente não conta com mais pessoas envolvidas, nós não conseguimos enfrentar esse fenômeno complexo. Inclusive, precisamos contar com o apoio da Câmara, né? O Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Poder Executivo juntos para enfrentar devidamente. E isso não é realidade de Socorro, não é algo especial da minha comarca, não é algo especial, são todas as comarcas, todas as cidades vivendo a situação da violência. Se hoje nós temos mais denúncias, não é porque agora tem mais crimes de violência doméstica. Na verdade, agora as mulheres estão empoderadas a ponto de chegar e fazer uma denúncia na delegacia. E isso precisa da informação, precisa da divulgação, precisamos fazer palestras, precisamos conscientizar as pessoas de que isso não pode acontecer. Um relacionamento, ele tem que ser baseado no respeito, no amor. Né? Então, se a gente não tem essas bases, se os crimes estão acontecendo, isso é fruto também de uma cultura machista, patriarcal, então mesmo que tem uma vereadora mulher, isso traz diferença para as mulheres no município e importância. A importância de ter mulheres nos lugares de poder, para que as mulheres percebam que elas podem ocupar o lugar que elas quiserem. Né? Então, nós temos lá em Socorro, são 2 juízas representando o Poder Judiciário, doutora Leise, delegada ali também à frente, para que a gente possa mudar. Só que assim, nós estamos falando de um crime que tem como base uma questão sociocultural. É histórico, é sociedade, é cultural. Se a gente não tem um trabalho, principalmente de educação, de ensino, dificilmente a gente vai mudar essa realidade. Né? E foi pensando nisso que nós começamos a em Socorro com um movimento de trabalhar uma rede de enfrentamento à violência doméstica, sabendo inclusive das limitações do fórum, sabendo a limitação que eu, enquanto juíza, tenho no enfrentamento desse trabalho. E aí eu vou pedir para a doutora Jéssica para falar um pouquinho sobre como que nós começamos a rede de enfrentamento. E eu vou passar a palavra para ela, a doutora Jéssica Toledo, que é advogada em Socorro, porque foi ela que instigou a criação da rede. Acho que tem que colocar no ladinho isso. Oi, boa tarde. Um pouquinho. Eu sou representante da Comissão de Combate e Prevenção à Violência contra a Mulher da UAB de Socorro. Né? Então, a UAB ela criou uma comissão que só atende casos de violências domésticas da cidade. Dentro dessa comissão, a gente tem uma triagem com vítimas para ver, naquele momento da agressão, se ela precisa de um advogado para fazer o seu divórcio, guarda dos filhos, atender, fazer os encaminhamentos através da rede de proteção. Então, a gente vê tudo que ela está precisando naquele momento ali da agressão. Né? Então, ela saiu de casa, não tem para onde ir. Então, vamos entrar em contato com o CRAS para ver o que ela vai precisar. Se ela vai precisar de um aluguel social, se às vezes ela não tem algum lugar para passar a noite, a gente pode arrumar uma pousada para aquela mulher passar a noite. Então, tudo isso é a articulação da rede para tentar proteger aquela mulher naquele momento. Né? Ela ainda não fez o boletim de ocorrência, ela tem dúvida se ela quer fazer realmente o boletim de ocorrência. Né? O que acontece se eu fizer o boletim de ocorrência? Então, elas procuram a OAB para se informar juridicamente do que elas podem fazer e quais são as consequências dos atos que elas vão tomar dali para frente. Né? Então, se eu fizer o boletim de ocorrência, o que acontece? Ele vai sair de casa? Ele vai ser preso?
né, são muitas dúvidas que a gente consegue esclarecer. Então a gente tem várias advogadas que são voluntárias e que fazem esse atendimento. Só que só o trabalho da OAB não era suficiente ali para a gente conseguir um trabalho. Então a gente teve que fazer uma parceria com o município para começar uma articulação e iniciar esse trabalho. E aí, já tem a iniciativa das advogadas e dos advogados, o trabalho fica mais fácil, porque não é só a juiz na frente, então a gente começa a integrar ali. Além disso, antes da gente ter a rede de enfrentamento à violência doméstica, familiar e socorro, nós já tínhamos a Guardia Maria da Penha. Então, eu vou pedir para o Lucas e para a Adriana para falarem um pouquinho da Guardia Maria da Penha, em socorro, e falar do trabalho deles. Bom dia. O nome já fala, né? Guardiã Maria da Penha. Eu sou o GCM Tortelli, trabalho junto com a Adriana, GCMF Adriana. Somos da Guarda Municipal de Socorro e, como já foi dito aqui, a gente faz parte de uma rede de proteção, né, do combate à violência doméstica contra a mulher. E nessa rede consiste o nosso trabalho em fiscalizar as medidas protetivas. Desde o momento que ela é expedida, né, determinada pela juíza, a gente sai e faz essa fiscalização. Então a gente vai até a residência da vítima para saber se a medida protetiva está sendo cumprida ou se está havendo descumprimento. A gente faz as orientações e quando a gente chega praticamente no dia da fiscalização, a gente não sabe como a gente vai estar encontrando essa vítima. Ela pode estar sofrendo de algum problema psicológico, ela pode estar tendo algum problema jurídico com relação aos filhos. Então a rede, ela tem todo esse suporte. No caso do problema jurídico, a gente já encaminha para a OAB, né? Essa vítima ela vai procurar a OAB e vai conseguir lá a parte jurídica. A parte psicológica, nós temos também o CRES, onde tem a psicóloga Renata, nós temos também as assistentes sociais, que dão todo o suporte para que essa vítima possa sobreviver, né? Porque ela é muito dependente do marido, no caso do autor, então ela fica sem rumo. Para onde eu vou? O que eu vou fazer da vida? Né? Não tenho família, só eu e meus filhos. Aí a gente encaminha dentro da rede, tem todo esse suporte. E posteriormente a gente vai até o autor, para que fizemos também as orientações para que, se houver descumprimento, ele vai ser punido, vai ser preso, vai responder o processo. E o nosso trabalho consiste basicamente nisso, mas tudo isso ele só é possível graças ao apoio que a gente tem da doutora Fernanda, na nossa comarca. Ela sempre está nos dando suporte, finais de semana, feriados. Às vezes a gente está na rua numa situação ali que não sabe como proceder, a gente aciona a doutora Fernanda, prontamente ela já sana nossas dúvidas e a gente consegue fazer um trabalho de conjunto, que eu falo que a rede tem que estar em sincronismo, né? Um está sempre ajudando o outro. Então o nosso trabalho consiste, né, na Guardia Maria da Penha em dar esse suporte para as vítimas que estão sofrendo com violência doméstica. E aí todas as medidas protetivas que são concedidas por fórum são encaminhadas para a Guardia Maria da Penha. Então eles têm ali o relato, os documentos atualizados de quem está com medida protetiva ativa, quem não está, qualquer dificuldade, e os relatórios eles vão encaminhando, nós vamos colocando em processo, acompanhando a situação e ver se a situação que nós precisamos de um maior rigor, alguma medida protetiva a mais, algo que precisa ser necessário. Só que essas mulheres, antes de vir para a Guardia, antes de vir para o fórum, são recepcionadas ali pela doutora Leise na delegacia. Então, eu vou pedir para a doutora Leise para se apresentar e falar um pouquinho do trabalho dela também. Isso, agora. Bom dia, meu nome é Leise, sou delegada de polícia titular da cidade de Socorro. Faço parte, né, dessa rede de atendimento a vítimas de violência doméstica. E hoje, o papel da delegacia, né, está ali atendendo, fazendo esse primeiro atendimento à vítima e registrando o boletim de ocorrência. A gente faz oitiva, averigua as necessidades
necessidades dessa vítima, né, e se ela deseja o nome de medida protetiva, a gente encaminha ao fórum. Hoje na delegacia, como forma de atender melhor essas vítimas, nós criamos um espaço que fica, né, anexo à delegacia, que as mulheres não precisam mais entrar pela porta ali onde todos são atendidos, chama o núcleo, chama NAM, Núcleo de Atendimento à Mulher. É um espaço humanizado, né, que tem ali, tem a escrivã que vai atender a primeira vítima, tem uma brinquedoteca, né, a criança ali durante a oitiva da mãe, ela não precisa estar ali junto, ouvindo, além das vezes ela presenciar a violência, já chegou casos de eu ouvir mães que foram vítimas de violência sexual com uma criança no colo. E isso assim, na hora que a mãe começou a falar, falou, tem que tirar a criança da sala. Então, assim, é muito triste às vezes você presenciar algumas coisas. Então, esse núcleo de violência doméstica foi criado no intuito de, além de encorajar, acolher melhor essas vítimas, né, de forma que elas consigam ali relatar seu problema, a gente consegue acolhê-las melhor, sem que pudesse expor ainda mais essas mulheres. E essa situação da violência doméstica, né, nós precisamos de muitas pessoas envolvidas. Então, pode ser que a mulher ela venha e ela precisa de uma medida protetiva, ela vai ser encaminhada para a delegacia, ela tem dúvidas, né? Então, se a gente falar no caso de um casal, ela não sabe se ela pode divorciar, se ela tem direito a bens, se pode ser fixada pensão para os filhos, se ela pode ficar com a guarda dos filhos. Então, ela tem muitas dúvidas. E aí a OAB vai ajudar por meio da Comissão de Prevenção à Violência Doméstica. Pode ser que seja necessário que, depois da medida protetiva, a gente tenha um acompanhamento, porque de nada adianta a decisão judicial se não tiver fiscalização. E quem faz essa fiscalização é a Guarda Maria da Penha. Isso é urgente, isso é necessário. O documento é o papel, é só um papel. Eu sei que o papel é efetivo a partir do momento que a guardiã estaciona o carro na frente da casa da vítima e pergunta: está tudo bem? Né? Como é que vocês estão? Ou vai fazer orientação para o suposto agressor e fala: olha, senhor não pode chegar perto, aqui estão as orientações, nós iremos acompanhar. Então, saber que tem essa fiscalização é muito importante. Além disso, eu preciso do apoio psicossocial, né? Então, eu vou trabalhar duas frentes. Uma, diminui um apoio, uma ajuda financeira dentro da casa. Pode ser que a mulher precise de um apoio um benefício, uma assistência, uma cesta básica. O CREAS vai ajudar nesse ponto. Ou ela precisa de um apoio psicológico. O CREAS tem psicóloga ali. Ou vai ser o Departamento de Saúde que vai fazer um acompanhamento. Tem filhos, os filhos precisam de acompanhamento psicológico, porque ainda que eles não tenham sofrido a violência direta, né, eles não sofreram uma agressão física, não sofreram agressão psicológica, não sofreram alguma situação de ofensa moral, mas eles viram. Eles viram todas essas situações e eles precisam de acompanhamento. Então, vamos encaminhar ali para o Departamento de Saúde, em socorro a gente tem o Instituto Municipal da Criança, que vai acompanhar com ele. Então, assim, o que nós precisamos? Diante de uma situação de violência, eu preciso que a mulher, encaminhar a mulher para o órgão, o organismo correto para o que ela precisa. Porque senão ela chega no balcão do fórum e fala: eu preciso de uma medida protetiva. Aí, se eu não estiver integrada no enfrentamento, eu vou falar o quê? Não é aqui. Tchau. Não vou ajudá-la. E ela entra numa situação de cota crítica, ela não vai ter a situação dela necessária, não vai ter nenhum acompanhamento, não vai ter ajuda. Então, independente de onde ela acessar a linha de socorro, se ela vai na delegacia, se ela vai no fórum, se ela vai no AB, se ela vai na Guarda Maria da Penha, se ela vai no CREAS, ela vai ser encaminhada para o órgão correto. Porque é o que a gente tem feito. Vai ser colocada dentro do sistema. Vai ser colocada dentro do sistema. E isso a gente faz essa conversa não só com a população, mas também com pessoas que não são vítimas diretas. Então, se eu sou vítima de uma violência doméstica, eu vou na Santa Casa, socorro, a equipe da Santa Casa precisa estar informada do quê? Que ela precisa ir para o CREAS, ela precisa ir para a delegacia. Ela não foi atendida na Santa Casa, mas ela resolveu ir na farmácia. Eu, como neta de farmacêutico, sei que, ainda mais na geração do meu avô, que era muito mais próximo do contato da pessoa com a farmácia. Eu vou na farmácia para pedir aí um curativo, para pedir um apoio, mas a pessoa da farmácia está vendendo machucada. E a pessoa da farmácia, a atendente precisa saber: olha,
Você pode fazer uma medida protetiva, mas eu não quero. Então, vai conversar com a psicóloga? Alguém pediu suporte? Então, independente do onde ela esteja, ela precisa receber esse apoio. E aí nós temos feito lá em Socorro uma série de palestras nas escolas, uma série de palestras juntamente com a Associação Comercial, para conscientizar, sensibilizar, conversar. O jornal Socorro tem dado muita abertura para que a gente possa falar sobre o tema. Já fomos na rádio, mas nada disso adianta a gente ter uma rede super estruturada se a informação não chegar até a mulher. Então, um dos últimos trabalhos que nós temos feito, e a Cíntia está aqui justamente por isso, é o trabalho por meio das redes sociais. Então, essa informação, por meio das redes sociais, que chega nas pessoas. E a gente, hoje, a rede social, ela chega em qualquer lugar. Então, independente. Minha avó, que tem 86 anos, ela tem um WhatsApp. Entendeu? Então, as pessoas acessam Facebook, YouTube, Instagram, tem WhatsApp, e essa informação precisa chegar até elas, que é o trabalho que a Cíntia faz com os alunos da Escola Cabreiro, no pedi para ela se apresentar. Foi. Bom dia. O nosso trabalho ele é de intuito iniciativo social, e colaborativo com a sociedade. O trabalho iniciou no desejo da gente estar inserindo a adolescência, como eu acho que é um dos maiores preventivos para que os próximos que virão, as próximas famílias a serem constituídas, os próximos relacionamentos a serem desenvolvidos, eles venham com esses adolescentes, futuros homens e mulheres, fortalecidos de uma mente renovada, com um outro olhar, tirando muitas vezes o que foi visto dentro de um lar, muitas vezes que foi posicionado, colocado pela família, homem não pode aceitar isso, mulher não pode fazer aquilo. Então, vinculado a isso, nós buscamos o pessoal da rede, e foi aceita a colaboração dos alunos da escola estadual para desenvolver essa gestão de mídia social, desenvolvendo assuntos voltados à conscientização, porque logo mais nós todos sabemos que o conhecimento liberta e é o que a gente deseja que chegue a mais pessoas. Provavelmente o que acontece na rede social, ela se torna uma informação mais leve, porque ela acessa o seu desejar. Então, ela estando ali, fica de fácil acesso para várias pessoas. Talvez, às vezes, o que acontece muito a pessoa vê uma informação, uma postagem, um artigo, ela pode mandar para um colega ou uma amiga que está sofrendo violência, fala, eu vi isso, compartilha. E vai compartilhando e aquilo vai crescendo, vai fomentando aquela informação necessária, uma informação de valor, e ao mesmo tempo é leve, porque ela tem a liberdade de acessar ou não, porém vai estar ali sempre passando para as pessoas o melhor. E dentro disso, a gente conseguiu também, dentro do âmbito escolar, trazer essa conscientização, onde a gente verificou que muitos meninos acabaram repreendendo seus colegas quando faziam aquelas piadinhas bobas, sabe? Mulher, lugar de mulher é na pia, que não isso, Então, eles que estavam vinculados a esse projeto, eles se sentiram ali, como responsáveis em defender a ideia. Então, eu falei assim, são 15 alunos, e desses 15 alunos eu vi surgir muitos frutos. E, sucessivamente, isso foi para as redes sociais da rede de Socorro, e também muitas pessoas acessaram. Então, a gente vê que são pequenos atos, algo que a gente acaba adicionando a mais, uma informação a mais, uma postagem a mais, algo a mais que hoje todo mundo tem acesso, e acaba agregando na comunidade. Que a ideia é o quê? Que todos tenham essa mentalidade, essa nova visão de que não se precisa ser injusto, que a lei ela foi feita para ser cumprida e a liberdade é um direito de todos. E aí nós temos a nossa rede social, a RedeBebê Socorro, que nós fazemos as postagens, a ideia é atingir mais pessoas, que a informação chegue para mais pessoas, e com o envolvimento dos alunos, eu acho que ganhou um novo potencial para que, se a violência contra a mulher é uma situação histórica, sociocultural, que a gente possa, para as próximas gerações, mudar o pensamento
E eu espero sinceramente que em alguns anos nós não precisamos mais fazer esse tipo de trabalho, porque aí não teria mais essa situação de violência. A gente sabe que isso está bem longe de acontecer. Pelo contrário, nós temos só aumentado o número de crimes, e eu acho que quando inauguram o NAM, o Núcleo de Atendimento à Mulher em Socorro, nós temos um crescimento muito grande, né? Eu acho que isso permitiu que mais mulheres fizessem a denúncia. O nosso trabalho aumentou bastante em março, e a gente percebe a necessidade. Bom, isso é o que nós temos em Socorro. O que a gente pode deixar para Monte Alegre do Sul? A necessidade de ter, de começar uma rede, né, um grupo. Eu sei que vocês estão sem um fórum presente, acho que não ter fórum presente também afasta um pouco, mas mantenham esse contato próximo, com o Ministério Público, mantenham esse contato próximo com o fórum. A necessidade de unir os órgãos que aqui tem. Então, você tem o Departamento de Saúde, tem uma pessoa dentro do Departamento de Saúde, que é uma pessoa que é vocacionada, que já inclusive atende. A gente sempre tem na nossa cidade uma pessoa que já, olha, você tem que atender esse caso de violência doméstica, uma pessoa que ela já sabe lidar com isso. Essa pessoa vai ser a pessoa que vai acabar colocando as outras pessoas. Então, a gente tem a delegacia aqui, vamos conversar com a delegacia aqui na próxima. Vamos pensar na Câmara em termos de projetos de lei, né? Se temos uma guarda, de instituir a Guarda Maria da Penha. A princípio, pode ser que a gente não consiga ter uma guarda só para atuar na guardiã, mas um período do tempo que puder ter essa fiscalização é muito importante. Unir, principalmente o setor, departamento, educação. As crianças vão conversar com as professoras e com os professores do que está acontecendo em casa. Então, os professores, diretoras, precisam estar capacitados para saber o que faz. Se temos um CRES, o CRES pode pensar nesse grupo de mulheres, no acolhimento das mulheres, acolhimento dos filhos, e fazendo essas parcerias aos poucos, eu disse, inclusive, na outra palestra que fizemos hoje, que a gente não precisa fazer nada religioso. A partir desse momento, revolucionar o combate da violência doméstica. Vamos aos poucos, vamos fazendo um trabalho pequeno, forte e robusto, mas não precisa ser algo que vai revolucionar. A primeira coisa é saber como que a gente pode enfrentar esse tema. Eu tenho uma ótima pessoa do Departamento de Saúde, aqui na Câmara tem uma pessoa que tem interesse, na delegacia tem uma pessoa que pode fazer uma reunião. Vamos começar fazendo as primeiras reuniões. De que forma que a gente pode enfrentar esse tema aqui em Monte Alegre? E tenho certeza, isso não é realidade de Socorro, isso acontece também bastante aqui em Monte Alegre do Sul. E o fato de não ter fórum aqui, os órgãos, os organismos que estão aqui na cidade precisam estar disponíveis para acolher. Senão, vai ser uma violência que acontece dentro da casa, enquanto para a maioria das pessoas, nós vamos para as nossas casas para descansar, lugar do nosso repouso. Essas mulheres vão para casa e não é um lugar de tranquilidade. Então, por isso, abrir o debate do tema, conversar sobre o tema e começar a formar a rede aqui de Monte Alegre do Sul. Muito interessante, doutora Fernanda. Só queria que você complementasse, que eu ouvi na palestra lá em Socorro, no parlamento, que vocês falaram de um trabalho que vocês já estão desenvolvendo em relação ao óbito. Isso. O trabalho da violência doméstica, a minha atuação em Júlias é uma atuação bem limitada. Porque o que eu posso fazer? Eu posso pegar o processo e analisar se caso de absolver ou condenado. E se for caso de condenação, nós estamos falando de situação que são crimes, tirando feminicídio, tentativa de feminicídio, os crimes mais graves, a maioria dos crimes não são crimes com penas muito altas. Então não vai ser uma situação em que eu vou conseguir retirar a pessoa do meio social, até porque não foi essa a compreensão que o legislador teve em relação aos crimes mais leves. E outra, a vítima de violência doméstica, ela não está preocupada com a pena. Então, olha, pode ser que nós tenhamos algumas vítimas que sim, querem uma pena elevada,
uma condenação criminal, mas a maioria das vítimas, elas têm um pensamento: eu quero o fim da violência. Eu quero poder voltar a viver em paz, seja com aquela mesma pessoa, seja com um outro, mas eu quero voltar a viver em paz. Como eu falei para vocês, nós temos alguns processos que envolvem violência doméstica contra a mãe idosa, praticada pelo filho. A mãe quer o quê? Viver em paz. Inclusive, ela quer que esse filho dentro de casa, filho dela. Então, o que ela quer, às vezes, não é a mesma coisa que o direito pode dar. O direito pode dar uma sanção penal, uma prisão. Ela quer o fim da violência. Então, nós precisamos nos unir nesse sentido de como que eu vou enfrentar a violência doméstica. Também com o fórum, também com os meus processos criminais, mas eu preciso ter um trabalho principalmente com as mulheres e com os homens. Com as mulheres, apoio psicossocial, precisa verificar se ela precisa de algum benefício, precisa dar apoio psicológico, para que ela possa, por ela, decidir se ela quer voltar a viver com essa pessoa ou não, e principalmente com os homens, porque não adianta eu fazer o processo se ele nem aceitou a responsabilidade dele. A maioria dos meus processos de violência doméstica, eu estou falando de homens réus primários, nunca foram processados antes, e eles entendem que a situação deles, como tendo realizado uma ameaça, é muito diferente, por exemplo, de alguém que pratica um crime de roubo. É diferente, mas também é crime. Da mesma forma que não é a mesma situação, não é a mesma situação de um crime que é o mais cotidiano do nosso trabalho e o que a maioria das pessoas pensam como criminoso, mas também é um crime. E se eu não mudar a consciência dele, que ele praticou crime, eu também não mudo a forma dele agir. E ele vai voltar a praticar crime, seja com aquela mesma mulher, seja com outra. E aí eu não resolvi de nada. A pena, ele vai cumprir a pena, e ele vai sair bravo com quem? Comigo. Porque a juíza me condenou. Não foi eu pratiquei um crime, eu agredi minha esposa, minha ex-esposa, e eu estou sendo responsabilizada pelo meu ato. Não. A juíza me condenou, ela é ruim. E aí a gente precisa do processo de responsabilização para que a pessoa perceba, olha, fala como você está se relacionando com a sua esposa, com a sua ex-esposa, com a sua namorada, com a sua mãe, com a sua filha, com a sua sobrinha, com a sua neta, não é adequada. As relações precisam ser baseadas no respeito, no carinho, no amor, mas principalmente no respeito. Então, o lugar da mulher, ainda mais diante de duas vereadoras, não é um lugar de objeto. Nós temos mulheres ocupando cargo de poder aqui. E isso para todas as mulheres. Então, se a gente muda essa forma de pensar, a gente diminui o número de crime. Então, a gente precisa de grupos reflexivos para os homens, para que os homens possam, junto com pessoas capacitadas, aí um psicólogo, assistente social, um educador, uma pessoa que tem conhecimento da construção sociocultural, machista, matriarcal, e possa conversar com os homens. Olha, vamos falar sobre relacionamentos. Vamos falar sobre o fim de relacionamento, que a outra pessoa tem direito a terminar. Vamos falar sobre ser pai, porque a forma como a gente cria os nossos filhos, nossos meninos, é a forma como eles daqui a pouco vão reproduzir na vida em sociedade. Vamos conversar sobre como que é dentro da sua casa. Vamos conversar, inclusive, sobre violências, porque muitos também dos meus réus viram violência dentro de casa. Viram a mãe sofrendo violência durante muito tempo, viram a avó sofrendo violência há muito tempo, e ele está fazendo o quê? Não tirando a responsabilidade, mas ele está reproduzindo o que ele viu durante muito tempo dentro da casa. Os grupos reflexivos, eles são encaminhados aqueles sentenciados, os condenados da prática de violência doméstica, e aí é obrigatório, porque faz parte do cumprimento da pena, e aí precisa de uma grande parceria do município, porque precisa do financiamento desses grupos. Então, para ter um bom grupo, com pessoas capacitadas, precisa ter investimento público, e aí realmente
realmente, mais uma situação que a gente percebe que nada se faz sozinho, precisa da parceria. Tendo uma boa parceria com o município, a gente tem um bom projeto de grupos reflexivos também na cidade. Muito bom. Aqui em Monte Alegre, doutora Fernanda e convidados, a gente está, desde o início da nossa gestão, a gente está preocupado em cima dessa questão e algumas iniciativas foram tomadas. A gente incluiu na legislação a proibição de contratação de funcionário público municipal que tenha sido condenado pela Lei Maria da Penha, então não pode estar servindo. E aqui a pena, inclusive, nesse sentido, é grande. Depois que ele termina de cumprir a pena, ele ainda fica 8 anos sem poder fazer o concurso. Então, exatamente porque a gente imagina que existe muita reincidência e que é muito pequena até muitas vezes a pena é significativa pelo que ele acabou cometendo. Conseguimos também agora, criamos essa semana, né, essa semana que está ocorrendo essa palestra, está dentro do dia 25, que acabamos de ter, que foi o Dia Internacional contra a Violência à Mulher, né, no caso doméstica e familiar, e ao feminicídio. E acabamos de criar também uma resolução aqui da Câmara Municipal, onde foi criada a Unidade Especial de Apoio à Mulher no âmbito da Câmara Municipal. A ideia é exatamente que aqui já seja mais um ponto, né, dentro dessa rede que a gente pretende formar. Espero que a próxima legislatura dê continuidade a esse trabalho, nessa perspectiva. Por isso, eu acho que essa apresentação por parte da senhora é fundamental, porque a gente quer exibir junto aí a Secretaria de Educação, né, a todos que vão compor aí a nova Prefeitura Municipal, né, para que a gente consiga, claro que em alguns lugares a gente vai ter que ter uma substituição aí, mas a ideia é ter essa rede montada em Monte Alegre do Sul e iniciar esse trabalho. No caso, a gente não tem guarda municipal em Monte Alegre do Sul, mas eu acho que isso dá para compartilhar junto com a Polícia Militar, mesmo porque a gente tem atividade delegada em Monte Alegre. Então, também, nesse período, dá para a Polícia Militar estar cumprindo essa função. Nós não temos a OAB aqui, mas a gente tem contato com inúmeros advogados que estão na OAB em amparo, então também tem essa possibilidade. A delegacia, né, que já tem, nós temos um Conselho de Segurança, que eu acho que tem uma possibilidade de participação efetiva, né, entre outros conselhos, né, que são fundamentais para estar articulando e desenvolvendo. Né. Eu acho que a parte mais difícil, tudo bem, o Douglas está aqui, quero elogiar sempre a participação dele e a divulgação através, né, do seu YouTube, mas nosso mecanismo de informação em Monte Alegre é praticamente inexistente. Nós não temos rádio, nós não temos jornal, né, é muito difícil essa comunicação com a população, não só nesse tema, mas informação hoje é tudo, e a gente sabe que a dificuldade é muito grande nesse sentido. Mas a ideia é que a gente tente expandir isso junto aos mecanismos, tanto da Prefeitura como da Câmara Municipal, nos seus meios de comunicação com a população. Então, esse material, né, que a gente está ouvindo hoje vai servir efetivamente para a gente estar compondo essa rede, né, mesmo substituindo essas peças. A gente tem um trabalho interessantíssimo na assistência social aqui em Monte Alegre, mesmo com todas as dificuldades. Nosso Conselho Tutelar, que hoje funciona apenas com 4 titulares, nós não temos substituto e falta um titular ainda. Então, a gente está num trabalho. 3 só agora, por isso mais um. Saiu mais um. Então, temos 3 titulares só. É uma das cidades onde que o conselheiro tutelar recebe
menor salário aqui só recebe o salário mínimo. Eu acho que nenhum município do Circuito das Águas, que a gente já viu, todos eles completamente diferentes da situação que a gente se encontra nesse momento em Monte Alegre do Sul. Mas a gente espera que essa modificação, essas mudanças venham ocorrer aí já no próximo ano e que a gente consiga efetivamente ter um conselho, uma rede funcionando nesse sentido e também em outros setores relativos a essa situação social do país, né, que a gente tem no município. Então, gostaria de passar para alguma vereadora, se quiser fazer o uso da palavra. Vereadora Renata, que chegou. Eu gostaria de saber melhor sobre a escola, como que funciona lá em Socorro. Palestras mensais? No quesito da escola, eu trabalho como professora. Eu sou professora do técnico de marketing, né, do terceiro colégio. Então, eu tenho uma veiculação direta, né, com a escola. Porém, esse projeto que a gente iniciou foi um projeto de vontade própria, onde a gente viu uma necessidade de informação e uma função que hoje em dia o adolescente, né, ele consegue executar muito bem, que é trabalhar com o celular, com os tais, eles têm uma habilidade muito grande. Então a gente unificou essa habilidade que eles têm e o próprio interesse essas redes sociais, postagens e tudo mais, conteúdos, com uma necessidade social que existe dentro do município, da cidade, é uma necessidade de todos, na verdade. Trazendo, né, dentro de todas as informações, que muitas vezes a informação é muito burocrática, né? Trazendo isso com uma conscientização. Então, eu, como professora, né, tive esse olhar, falei, existe uma necessidade, né? Existe um olhar dentro de todas as famílias, porém, o que acontece é um assunto rotulado, né, dentro de casa. Se um filho vê um pai, né, agredindo, sendo áspero, né, ou coisa do tipo, eles são vedados a falar, se comunicar, então fica um tabu dentro da casa. Porém, quando é um assunto trazido dentro da escola, que muitas vezes o aluno ele vai desabafar com a professora, com o colega, né, com a inspetora da escola, onde às vezes é o momento dele. E dentro dos alunos, né, que traz essa informação da família, a escola consegue levar também para os acessos do município, que é o CREAS, que é a assistente social, que também é um conselho tutelar. Porém, muitas vezes não é diretamente, é indireto. Então, além dessa formação de conscientização dos novos homens e mulheres que irão formar a própria vida e compor a sociedade, a gente também tem esse ato social que faz com que eles validem que essa ideia é realmente válida, que não é só aquela parte que dá medo de olhar, que é a parte da lei. É uma informação necessária, como todas as outras, e tornar essa comunicação mais viável. Tanto que o adolescente me leva para casa. Então, assim, dentro da escola, a ideia em si não foi trazida pela escola, e sim é a boa vontade de quem está ali participando. No caso, tanto dos alunos, quanto a minha visão quanto professora, e também da própria escola autorizar a gente ter essa voz dentro do município e da rede de ter aceitado, né, o nosso trabalho juntamente. Então, assim, a composição são feitas de várias pessoas que têm o mesmo desejo, né, e fazem aquilo valer a pena e acontecer. Muitas vezes não vem nenhuma ideia, não vem nada ali alimentando isso, né, dentro da gente, orientando. Vai mesmo pela boa vontade, aquilo gera um formato e vai acontecendo e vai aprimorando. Eu acredito que tudo é de uma iniciativa. Basta ter ela e a gente inclui porque a sociedade acolhe os adolescentes, a escola e tudo que a gente leva, eles tornam uma própria verdade e lutam por aquilo com a gente. E traz uma cidade mais unida, né? Muito bom. Sim, parabéns. Como a gente falou, além de ter a informação da violência e tudo que a gente já sabe, leva uma consciência, como tipo,
é uma ideia de valor, que eu vou levar isso para minha vida. Eu não vou refletir o que eu tive no meu lar. Eu não vou ver e vou ficar calada. As pessoas, elas começam a entender que tem o direito de voz já na adolescência e se formam com essa consciência levando para a sociedade. Sim. É todo um trabalho integrado, né? Como é interessante esse processo. Você pega o lado educacional, da formação, né? Pega o lado da situação em si, né? De quando ocorre, né? Da violência, tem todo um trabalho que é permanente, duradouro, se possível, né? E que eu acho que, com certeza, resultados vão aparecer bastante significativos nesse sentido, que isso deve diminuir, porque né, cidades, inclusive como Socorro, Monte Alegre menor ainda, mas como Socorro, que ainda é possível você ter um acesso à população como um todo, isso se reflete, né, porque olha, meu vizinho teve essa situação e foi atendida, aconteceu isso, então, olha, o outro aqui, eu vou falar para ele também que isso pode estar resolvendo na delegacia ou falar na OAB, né? Então isso passa muito rápido, né? Isso. Boca a boca dessa situação Até inclusive, como vocês falaram, que aqui não tem jornal, não tem rádio, então a rede social, ela tem um acesso, né, hoje em dia expansivo. Então acontece que, na falta de algumas informações diretas, a gente tem a rede social que indiretamente ela acaba chegando com tanta qualidade quanto, né? Como vocês falaram que ele executa esse trabalho, né, na sociedade, porque esse, como eu falei, é um trabalho da boa vontade de todos. Ele está aqui, vocês também engajados, isso gera resultado. Então, eu acho assim, o seguinte, na escola, por exemplo, eu penso que as crianças, às vezes, elas são coagidas a não falar os atos acontecidos dentro da própria casa, né? Sim. Não é? Isso é muito complicado, eu acho, porque a criança, quando ela envolve numa violência, eu acho que tem certas crianças que falam, que se expõem da família e tudo, e outras já têm até um pouco de vergonha de falar com o pai, faz certas coisas com a mãe, entendeu? Então, é o comportamento da criança. A criança muda totalmente o comportamento, principalmente nas escolas. Sim. Né? Ela já não consegue mais interagir junto com os colegas, entendeu? Aí que vem esse trabalho que eu acho que é muito bom, aí já a pessoa junto lá com a assistente social, ou até com a psicóloga, que é muito importante nas escolas, que eu acho muito importante, né? A criança, e aí saber o que está acontecendo, qual é o problema, por que ela está muito quieta, por que ela está chorona, por que isso e aquilo, porque às vezes elas são coagidas pelos próprios pais, né? Esses dois pontos, tanto a criança que vai conversar, quanto a criança que se retrai, são os dois pontos de observação. Sim. Então, por isso é a necessidade de conversar com quem está na escola, as professoras, diretoras, diretores, para que eles estejam muito alertas. Porque muitas das vezes a situação acontece de violência dentro da casa e não vai chegar de fora, não vai chegar para a delegacia, mas vai chegar pela percepção do que está acontecendo na escola. Então é a professora que vai chegar, olha, alguma coisa está acontecendo com o aluno. Ele não fala comigo, mas ele não participa mais em aula, teve queda no rendimento, não está vindo para a escola. E aí a diretora, se tiver uma psicóloga ali junto, ou é a própria diretora que vai verificar a situação. Né? Então, aí é o conselheiro tutelar que vai dar o suporte. E nós não estamos, quando a gente também vem fazer a palestra, nós não estamos falando que Socorro a gente atingiu o grau perfeito do enfrentamento. Pelo contrário, nós temos críticas, nós fazemos críticas e nós sabemos quais são os nossos gargalos e as nossas dificuldades. Mas a nossa fala é no sentido de que é possível. Né? Não atingimos a perfeição, nós estamos trabalhando, estamos em desenvolvimento, a gente conversa sempre, olha, aqui precisa melhorar, aqui não está bom, aqui a gente sabe que ainda está ruim, precisa sensibilização, mas é possível. É possível ainda que a gente não tenha um departamento, a gente poderia ter um departamento super integrado com vários psicólogos e assistentes sociais para cuidar só da parte da violência doméstica, nós não temos. Nós poderíamos ter, por exemplo, um espaço para acolher as mulheres morarem em residência.
Né? Elas vão sair de casa, elas não querem ficar mais lá, elas querem sair de lá. Tem algum lugar? Não temos. Não temos na região, inclusive. Né? Então, é um trabalho de desenvolvimento, é um trabalho de evolução, é um trabalho que a gente precisa focar, é um trabalho que as escolas, a Secretaria da Educação precisa estar de olho. Não só a minha, não só de vocês, mas também aos poucos. Mas aos poucos a gente vai tentando fazer um trabalho, vocês já estão com iniciativas ótimas, né? E aos poucos a gente vai tentando aprimorar o nosso treinamento. Mas isso também com muita tranquilidade, muita paciência, porque não é um trabalho, eu acho que nem para a nossa geração, é uma ação que a gente ainda vai passar para as próximas gerações. Alguém quer fazer mais alguma observação? Quiser colocar, encerrar, colocar alguma? Eu acho que eu agradeço a possibilidade de falar aqui no Monte Alegre do Sul, trazer minha rede. Hoje é um dia muito. Está sendo bem desafiador para a gente, porque hoje é o meu último dia em Socorro. Eu estou me promovendo em Socorro, eu vou ser juiz agora da vara criminal de Itatiba, a partir de segunda-feira eu já não estou mais em Socorro. Então, nós viemos porque assumimos um compromisso de estar aqui com vocês. A parte da violência doméstica foi algo que mudou a minha vida e foi graças a vocês, a criação do nosso trabalho. Mas estamos aí todos muito emocionados porque é um dia de despedida. Né? Então, agradeço o espaço, agradeço o momento que fica registrado, inclusive, para a gente, esse momento de despedida. Então, muito obrigada por ter convidado a nós todos, a nossa rede, para estar aqui, conversar um pouquinho e compartilhar e deixar registrado, inclusive, para mim. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Posso falar? Foi. É triste, mas também é melhor para você, eu acredito, né? Você vai. A gente está com essa dificuldade de é bom, mas é triste. São 9 anos, Socorro. É difícil, né? O sentir falta nas pessoas com que a gente trabalhou, a minha equipe. Eu ganhei presentes que eu só consegui abrir hoje de manhã. Eu ganhei presente ontem que eu não consegui abrir. E a hora que eu abri, eu comecei até a chorar. Aí meu marido falou assim, ainda, se você acha que você não está muito certa, acho que dá para a gente tentar fazer alguma coisa. Não, é o que eu quero, mas são as pessoas, são as relações que nós temos, são os vínculos, o amor dedicado no trabalho. Eu lembrei mais uma coisa que elas falaram lá em Socorro, aquele dia do parlamento. No Instagram, no WhatsApp. Tem um aplicativo. Isso. E esse aplicativo é bem importante, que é o aplicativo Mulher Segura, é o aplicativo do governo do estado, inclusive. Junto com a Polícia Militar, todas as medidas protetivas, seja de socorro, seja de amparo, seja de Monte Alegre, vão ser alimentados automaticamente, não precisa nem fazer nada. E aí as mulheres baixam o aplicativo no celular, e aí elas podem pedir a medida protetiva, elas podem informar de descumprimento, e assim, o sistema é atualizado de forma muito rápida. A doutora Leis quiser complementar também, que ela tem informações no aplicativo. A mulher, uma vez baixando esse aplicativo, o único requisito é que ela tem que ter o GOV. Porque hoje, tanto que as nossas orientações são muito, apesar que a polícia normalmente trabalha com RG, a gente cadastrar o CPF. Uma vez que é deferida a medida protetiva para essa mulher, já vai automaticamente nesse aplicativo São Paulo Mulher. Aí tem o botão lá do SOS, ela apertou, ela tem medida protetiva, a primeira criatura que estiver próxima já vai até essa mulher. Inclusive, o pessoal da informática está trabalhando para, assim que a mulher registrar o boletim de ocorrência, já ser disponibilizado para ela esse pedido de socorro através do aplicativo. É isso, então é importante passar esse aplicativo, divulgar e, finalizando, agradecer novamente o espaço e poder falar desse tema tão importante. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Fernanda, e a todos que vieram da rede Socorro participar dessa palestra. A gente lamenta não tê-la mais aqui próxima, porque a gente ia aproveitar mais
e buscar novas sugestões e estar compartilhando essa experiência, né? Tem muitas situações aí para a gente estar conversando, mas espero sucesso aí nessa nova empreitada da sua vida. E espero que aqui no Monte Alegre a gente consiga traduzir essa experiência hoje, essa conversa, em ações e que seja possível a gente concretizar aí a formatação da nossa rede de apoio às mulheres que sofrem violência familiar e doméstica. Tá bom? Eu queria agradecer mais uma vez a todos aqui presentes no auditório, a todos que vão nos assistir pelo YouTube da Câmara Municipal. Agradecer a presença do Douglas, que está divulgando aqui essa nossa ação da Câmara Municipal. E agradecer novamente a todos que vieram participar, representando a delegacia aqui de Monte Alegre do Sul, a todos que vieram conjuntamente com a doutora Fernanda para participar dessa iniciativa, a nossa vereadora Renata, a nossa vereadora Rosa Márcia. Gostaria de agradecer aos nossos colaboradores aqui da Câmara Municipal, que nos ajudam na divulgação, todas as ações que a gente desenvolve. E por último, mais uma vez, agradecer a brilhante apresentação e a pessoa que é a doutora Fernanda pela sua atitude, pela sua potencial e sua vontade e da maneira que ela contribui, que muitas vezes a gente sente falta num juiz da abertura desse relacionamento, dessa perspectiva de entrar e fazer mais do que efetivamente a sua obrigação, mas estar contribuindo nessa troca, nesse intercâmbio, nessa informação para a população, para outras entidades, dessa ação importantíssima em relação à questão da luta, do enfrentamento dessa questão da violência contra a mulher. Então, mais uma vez agradeço e espero que realmente tenha sucesso aí na sequência das suas atividades. Muito obrigado, doutora Fernanda.